Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é sexta-feira, o evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus disse também a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Ele chamou o administrador e disse-lhe: que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não poderás administrar os meus bens. O administrador refletiu então consigo: que farei? Visto que meu patrão me tira o emprego, lavrar a terra, não o posso. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que haja quem me receba em sua casa, quando eu for despedido do emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão, e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, esse evangelho de hoje, muitas pessoas confundem, achando que Jesus na verdade está louvando alguém que é desonesto. Jesus conta uma parábola na qual havia um homem que dissipava os bens do seu patrão. Ele era um administrador, o patrão havia confiado a ele a administração de todos os seus bens, mas ele dissipava, ele torrava o dinheiro do patrão. O patrão fica sabendo disso e diz: o que eu ouço falar de ti? Você vai me prestar contas do que você tem feito dos meus bens. Então ele vai lá, se reúne com aqueles que eram devedores do seu patrão e os orienta a adulterar a nota promissória. Um devia 100 medidas de trigo, ele manda escrever 80. Outro devia 100 medidas de azeite, ele manda escrever 50, para que assim, depois que ele fosse demitido, essas pessoas que foram beneficiadas pela fraude dele ou pudessem socorrer na sua miséria. E Jesus fala: os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. O que Jesus quer nos dizer com isso é que muitas vezes, para administrarmos as coisas deste mundo, as coisas que podemos, entre aspas, dizer, desse mundo de trevas, desse mundo cujo príncipe é o demônio, nós empenhamos todo o nosso conhecimento, toda a nossa força, todo o nosso tempo. Às vezes, por exemplo, não que seja errado, eu só estou dando um exemplo para você entender. Às vezes a pessoa quer ter uma carreira profissional. É justo, tem que ter uma carreira profissional, porque se você não é religioso, se você é um fiel leigo, você precisa cuidar da sua família. E para cuidar da sua família você precisa de dinheiro. Para ter dinheiro você precisa ter uma carreira profissional. Isso, até aí não há pecado algum. O pecado há quando a gente idolatra a carreira profissional e transforma a carreira num verdadeiro ídolo. E para conquistar essa carreira profissional, você gasta horas e horas e horas e horas e horas estudando idiomas, estudando aspectos técnicos daquela determinada profissão e fazendo um curso superior. E aí você diz: eu não tenho tempo para rezar, porque eu preciso ir para a faculdade, eu preciso
fazer um curso de inglês, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E aí você dedica 4 anos da sua vida única e exclusivamente para alcançar aquele diploma universitário. E naqueles 4 anos você deixa Deus de lado, você deixa Deus em segundo plano, porque você precisa conquistar aquele diploma universitário. Você percebeu que você está defraudando o patrão? O patrão te confiou um tesouro chamado tempo. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. O tempo é a moeda que Deus colocou na sua mão, é o talento que Deus te confiou para que você faça render para Ele. No tempo, nós conquistamos a eternidade. No tempo, com o tempo que nós temos, fazemos o bem. Pregamos o Evangelho, com palavras ou com a vida, como vai dizer São Francisco de Assis. São Francisco de Assis dizia assim: pregue sempre o Evangelho, se necessário use palavras. É com o tempo que a gente faz isso, com o tempo da nossa vida, porque a nossa vida é o tempo. O seu tempo é a sua vida. O que você tem gastado a sua vida? Eu tenho que conquistar meu diploma universitário, eu não tenho tempo para missa, eu não tenho tempo para rezar o Santo Terço. Não tenho tempo de rezar o terço. O terço demora 23 minutos. Se você rezar bem rezado, bem meditado, demora 30 minutos. Mas um terço rezado simplesmente, anunciando os mistérios, dando Pai Nosso, as 10 Ave Marias, você demora 23 minutos, 20 minutos. Eu não tenho tempo para rezar o terço. Eu não tenho tempo de ler as escrituras. Eu não tenho tempo de ir à igreja. Eu não tenho tempo de ir à missa. Porque eu preciso conquistar o meu diploma universitário. E depois de 4 anos você conquista o diploma universitário. Parabéns. Aí você quer a pós-graduação. E aí você se esforça e gasta toda a sua energia, todo o seu tempo para alcançar a pós-graduação. E depois você quer um doutorado, depois o pós-doutorado e assim por diante. Eu estou dando esse exemplo da vida profissional, mas esse exemplo se aplica a qualquer campo da nossa vida. Tem gente que não tem tempo para Deus porque precisa gastar o seu tempo se divertindo. Eu tenho que passear, eu tenho que ir no shopping, eu tenho que viajar, eu tenho que curtir a vida, porque afinal de contas, a vida é uma só e ela passa tão rápido. Ela passa tão rápido, porque a vida não é isso, a vida não é aqui, a vida é na eternidade. Isso aqui é apenas um estágio. Isso aqui é apenas um caminho. Isso aqui é apenas um túnel que leva de um lugar para o outro. Estamos caminhando para a eternidade. Mas a loucura é que os homens vivem nesse mundo como se fossem viver nesse mundo para sempre. E querem se divertir, querem etc. Querem buscar prazeres nessa vida de maneira louca e não tem tempo para Deus. E deixam Deus em segundo plano. Para as coisas do mundo são muito astutos, são muito espertos, são muito ligeiros. Para as coisas de Deus não tem tempo. Querido, o patrão vai te chamar para acertar as contas. Esse homem sabia que o patrão o chamaria para acertar as contas e sabia que as contas não fechariam e que ele seria demitido. As suas contas estão fechando? Ainda dá tempo de ajustar. Ainda dá tempo de ajustar. Se você fosse chamado hoje para acertar as contas com o patrão, qual seria o seu destino eterno? Você tem gastado o seu tempo. Lembre-se, abre um parênteses aqui, tempo é igual vida. Podemos então dizer assim, você tem gastado a sua vida com o quê? Com o que você tem gastado a sua vida? Se você tem gastado a sua vida com a glória de Deus, na eternidade você vai colher aquilo que não perece, porque a glória de Deus não perece. Se você tem gastado o seu tempo para fazer a vontade de Deus, você vai passar a eternidade junto com aqueles que fazem a vontade de Deus. Agora, se você tem gastado o seu tempo com a fumaça desse mundo, a fumaça logo se dissipa. Se você tem gastado o seu tempo com as palhas deste mundo, as palhas se queimam no fogo e viram cinza. Onde você vai passar a eternidade? Esse homem, sabendo que ia ser demitido, aumenta ainda o seu pecado, a sua fraude, para ser aceito por aqueles que foram beneficiados pelos seus vícios. Nós sabemos
nós sabemos que seremos julgados por Deus. Sabemos que depois da morte vem o juízo e Jesus vai estabelecer onde passaremos a eternidade. Por que a gente não se prepara então para o julgamento? Por que a gente vive como se esse julgamento nunca fosse acontecer? Está na hora de ser um pouco mais ligeiro, um pouco mais esperto. E o proprietário admirou-se da astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Está na hora de ser mais astuto. Medita sobre isso. Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.